Então, primeiramente, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Eu sou a Maria Vitória, sou aqui do time de experiência do vendedor do Mercado Livre. Alguns de vocês já devem ter me visto em webinar, sempre trago isso aqui. Espero que hoje vocês aproveitem bastante. Nós temos aqui bastante conteúdo para vocês, então estamos nos vendo com recorrência. Quem me vê aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e acompanhe nosso calendário, tem bastante coisa legal. E hoje, como um pedido aqui super especial para a Mari, a gente conseguiu trazê-la e trazer o tema que é super legal e importante para vocês em relação à visibilidade, facilitação de vendas e até como vocês conseguem aí ganhar melhor visualização de venda dos produtos de vocês, com o reforço até daquele marketing boca a boca que a gente já conhece bem. Então, o nosso webinar de hoje é para falar sobre afiliados. Então, como que vocês conseguem utilizar essa ferramenta que é nova e super bacana, traz muitos resultados, tem bastante coisa legal, e como que vocês conseguem utilizar principalmente no Dia das Mães, que é uma data comercial super forte aqui no Brasil, né? Principalmente ali depois vem o Dia dos Namorados, onde vocês podem utilizar também as mesmas informações para replicar. Vem Copa do Mundo, aí vocês já podem também ter uma prévia, principalmente ali para Black Friday, então tem bastante coisa legal. E aí, até reforçando aqui com vocês, a gente sempre pede para vocês interagirem conosco durante o webinar, se vocês estão gostando, se vocês conheciam as ferramentas, as funcionalidades. Nessa chamada, nós não conseguimos liberar a câmera e o microfone para vocês. Então, vocês podem interagir conosco enviando as dúvidas no canto direito inferior da tela, onde tem essas 9 bolinhas, e nós temos aqui o campo de perguntas. Eu já vou enviar uma dúvida ali, então vocês podem ir mandando, interagindo conosco, que no final do webinar nós vamos respondendo todas as dúvidas, tá? Má, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e seja muito bem-vinda. Obrigada, Vicky, pela introdução. Boa tarde, pessoal. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Marina, eu sou do time de Social Commerce e eu fico responsável pela estratégia de algumas ferramentas que a gente tem para ajudar vocês a venderem mais. Então, hoje a gente vai falar de venda com afiliados, mas eu cuido também de clips, que acho que já é um velho conhecido de muitos aqui, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco de afiliados e desse cenário que a gente tem hoje no mercado, apresentar para vocês, né, o que é a ferramenta, para quem ainda não conhece, entrar no detalhe das campanhas, então, dos tipos de campanha que a gente tem hoje dentro da ferramenta, falar um pouquinho de métricas e resultados e depois trazer alguns insights, algumas dicas legais pensando em Dia das Mães. Então, acho que só reforçando o que a Vicky falou, se tiverem dúvidas, fiquem super à vontade para mandar ali na função de perguntas e respostas, que no final a gente fala um pouquinho mais sobre esses pontos. Bom, então, começando aqui, por que Dia das Mães, né? Acho que a Vicky já até deu spoiler, e acho que muitos de vocês, por trabalharem com isso, sabem melhor do que a gente. É uma das datas mais importantes dentro do varejo brasileiro. Então, só ficar atrás do Natal, acho que todo mundo quer dar um presente para a mãe, né, gente? Então, faz super sentido. E então, a ideia é trazer realmente esse tema nesse momento quente. A gente está a 12 dias do Dia das Mães, então a gente entende que ainda, né, ainda tem tempo e é justamente o momento para vocês se planejarem para essa data tão importante e conseguirem converter e vender mais. Então, hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de multiplicar a venda com o poder dos afiliados e realmente surfar toda essa onda do mercado de afiliados que a gente vê que está super em alta. Vamos começar aqui de um conceito básico. Então, para vocês, né, para quem ainda não sabe, acho que a maioria já teve um pouco de contato, mas vamos começar falando do que são afiliados, que acho que é a base para a gente poder entender tudo que a gente vai falar daqui para frente. Então, um afiliado, ele vai ser uma pessoa que indica um produto ou um serviço e vai receber uma porcentagem sobre as vendas efetuadas em cima dessa divulgação, dessa recomendação. Tá, então o conceito básico aqui é que a gente está falando de afiliados independente do Mercado Livre, no geral, esse é o conceito de afiliado. Falando um pouquinho de números e pensando no cenário mundial no que diz respeito a afiliados, a gente traz aqui alguns dados bem legais. Então, hoje a gente vê que quase 80% dos consumidores confiam mais em uma recomendação do que em um anúncio. O que isso quer dizer? E acho que, assim, quando a gente explica e vê esse número, é muito claro. Quer dizer que as pessoas preferem comprar quando tem alguém indicando do que quando elas veem, por exemplo, uma propaganda ou puramente um anúncio.
Porque, gente, acho que faz todo sentido, né? Você vê uma pessoa ali indicando um produto, passa mais confiança, passa mais credibilidade e você se sente mais seguro para fazer essa compra. Então, acho que isso reflete bem por que a gente vem vivendo esse momento de ascensão da venda através de recomendação. Além disso, a gente vê que 16% das vendas online dos Estados Unidos já são feitas por afiliados. Esse ainda é um número do ano passado, a gente vai trazer esse número mais atualizado para vocês em breve, mas assim, se era 16 no ano passado, a gente sabe que esse ano é maior ainda. Ou seja, já é uma fatia muito grande do mercado. Isso mostra como a gente tem oportunidade de surfar aqui essa onda no Brasil. E aí, acho que não dá para a gente falar de e-commerce sem falar de Alibaba. Quando a gente olha para eles, a gente vê que mais de 30% do GMV é gerado por criadores de conteúdo. Então, mais um dado aqui que mostra como a oportunidade é grande, como a gente ainda pode abraçar aí esse universo dos afiliados e gerar muito mais vendas. Agora, aterrissando um pouquinho desses conceitos para o Mercado Livre, o que a gente vê aqui dentro, tá? Como que funciona o programa de afiliados do Mercado Livre? Os afiliados, eles vão navegar ali dentro da nossa plataforma, seja no site, seja no app, e vão escolher o que eles querem divulgar, e aí eles vão ter ali um botão específico para gerar um link personalizado, que é um link, né, só dele, e vão compartilhar esse link, seja em uma rede social, em um site, um blog, ou em um grupo de WhatsApp. O que é importante a gente entender aqui? Um afiliado, ele não precisa necessariamente gerar conteúdo em vídeo, tá? E aí é uma diferenciação importante da gente ter. Então, o afiliado, ele pode, por exemplo, como muitos devem conhecer, simplesmente divulgar num grupo de WhatsApp. Ou seja, ele vai divulgar o link, provavelmente alguma frase, algum descritivo daquele produto, mas não necessariamente ele gravou um review sobre aquele produto. Então, esse seria o afiliado. E aí, nesse caso, cada vez que alguém fizer uma compra através do link daquele afiliado, daquele link personalizado que ele gerou, e essa compra for aprovada, ele vai receber como pagamento um percentual do valor daquele produto que ele vendeu. Um outro lado, né, que a gente tem aqui dentro do Mercado Livre também, buscando oferecer uma solução ainda mais completa para os afiliados e criadores do mercado, é a opção de pagamento por visualização. E aí sim a gente está falando de criadores de conteúdo e pessoas que vão, de fato, desenvolver um vídeo, desenvolver um conteúdo falando de um produto. Ou seja, aqui você pode ser puramente um afiliado ou puramente um criador de conteúdo. E aí, sendo um afiliado, você recebe pagamento por venda, e sendo um criador, você recebe pagamento por visualização, ou você pode trabalhar nos dois formatos juntos, né? Então, você pode criar um conteúdo, se inscrever para ser um criador, né, e receber pagamento pelas visualizações daquele conteúdo e, ao mesmo tempo, divulgar um link personalizado para que as pessoas comprem através do seu link. Então, esses são os principais conceitos e acho que é o que define o programa dentro do Mercado Livre. O que é importante para vocês, vendedores, entenderem, principalmente o ponto de que o Mercado Livre já faz um pagamento de um valor percentual em cima do valor do produto para cada venda realizada através do link do afiliado. Outro ponto super importante. Quem pode ser afiliado? Né? Pensando no programa do Mercado Livre. Todo mundo, menos colaboradores. Então, eu e a Vicky, por exemplo, não podemos ser. E vendedores. Então, qualquer um que venda no Mercado Livre também não pode ser, porque a gente entende que, obviamente, não faria sentido, tá? Então, é importante vocês saberem também. Entendendo como funciona o nosso programa, a gente vai um pouquinho para os números, né? Acho que a gente falou de números no mundo, então vamos falar de números aqui dentro do Mercado Livre. E por que a gente acredita que vocês devem apostar nos afiliados para vender os produtos de vocês. Então, quando a gente compara o começo desse ano com o começo do ano passado, a gente vê números, assim, surreais. Então, a gente vê um crescimento de mais de 637% em afiliados ativos. Então, a gente sabe que a nossa base de afiliados está crescendo muito. Tem muita gente se inscrevendo para ser, até por isso que a gente relembra quem que pode, quem que não pode, porque acho que hoje todo mundo quer ser afiliado. A gente tem um crescimento de mais de 125% de usuários comprando por afiliados. Então, né, de nada adiantaria a gente ter uma base enorme
de afiliados se as pessoas não estão comprando através dessas recomendações. E a gente vê que as pessoas realmente compram. Então, eu aqui só tenho um exemplo que estou ali em vários grupinhos de WhatsApp, onde a gente recebe dicas, promoções. Gente, ninguém resiste a uma promoção, né? Quando você vê a coisa ali naquele preço, perto de um Dia das Mães, você vê uma possibilidade de presente, tem jeito, a gente compra. E a gente tem também um crescimento de mais de 374% de produtos sendo vendidos. Então, a gente vê esses crescimentos super expressivos. E, óbvio, a gente tem algumas categorias aí que são as queridinhas para os afiliados divulgarem, o que não significa que as outras não sejam, mas a gente entende que já tem ali um fit maior dos afiliados com essas categorias, que são moda, tecnologia e casa e decoração. Por quê? Porque a gente vê muito, né? Acho que primeiro do ponto de vista de moda, a questão de você querer ver a roupa no corpo, querer ver alguém usando, corpos diferentes com a mesma roupa, ou com o mesmo acessório. Então, acho que tem essa coisa, né, de alguém ter provado, sentido o tecido e te falar que é bom. Tecnologia, acho que muito pelo momento que a gente vive, né, de entender funcionalidades de um smartphone, de uma TV, e casa e decoração, a gente fala muito dos achadinhos para casa, né, que é uma categoria super explorada aí pelos afiliados. Bom, falamos de afiliados, mas no fim estamos aqui falando com vendedores. Então, como que vocês podem aproveitar ainda mais esse canal, e não só organicamente, né, e aumentar as vendas? Para isso, a gente trouxe a ferramenta que se chama Venda com Afiliados. A gente lançou ela oficialmente no Meli Experience do ano passado, então ali por volta de setembro. Mas, obviamente, foi um lançamento gradual, a gente foi fazendo expansões e também adicionando algumas funcionalidades. E ela é uma ferramenta que vai servir para conectar vendedores e afiliados. Então, a base da ferramenta é isso. Como que funciona na prática, né? Basicamente ali, vocês lembram que eu falei que o Mercado Livre hoje já paga um percentual para o afiliado toda vez que um produto é vendido através do link dele. A ideia aqui é que vocês, como vendedores, tenham a oportunidade de incluir um valor percentual também, então um valor promocional extra nos seus produtos, para dar mais destaque, ou seja, chamar mais a atenção do afiliado, né, e fazer com que ele divulgue ainda mais os seus produtos. Então, né, acho que aqui a gente fala super rápido do conceito, eu vou mostrar um pouco mais na prática como funciona a ferramenta, mas o que é importante entender? Você só vai pagar esse valor quando você vender, então, justamente, né, do mesmo jeito que o Mercado Livre só paga para o afiliado quando a venda é realizada e aprovada, no seu caso também, você vai imputar ali um valor extra, e aí, se a venda for efetuada através do link do afiliado, você tem que fazer o pagamento daquele percentual extra que você colocou ali. Ah, é sobre qual preço? É sobre o preço com frete, sem frete, o preço promocional. É sobre o preço final pago pelo usuário, tá? Então, tipo, coloquei 5%, estou vendendo meu produto por X reais, vai ser 5% dos X reais. Então, é basicamente assim que funciona. A ideia é, obviamente, capturar ali ainda mais a atenção dos afiliados e fazer com que eles divulguem os seus produtos, chegando em novas audiências e gerando sempre mais vendas para os seus produtos. Como isso aparece para o afiliado? Então, para explicar um pouquinho de como isso se destaca, né? Acho que muitas vezes, quando a gente olha só para o lado do vendedor, a gente fica meio míope de qual é a visão que o afiliado está vendo do que a gente, como vendedor, está colocando no nosso produto. Então, por isso, a gente traz essa visão aqui. Quando você colocar um valor promocional extra no seu produto, vai ficar um destaque, um selo bem grande ali, ganhos extras, que é como o afiliado vai saber que se ele escolher divulgar aquele produto, ele vai receber, além do que o Mercado Livre já paga, o que você, como vendedor, está oferecendo também. Então, num exemplo prático, né? Vamos pegar a categoria de tecnologia. Para tecnologia, o Mercado Livre paga, né, é um padrão de 5%, depois eu explico por que eu estou falando que é um padrão mais ou menos, mas são 5%, e aí você, como vendedor, vai lá e fala, eu quero colocar mais 5%. Tão simples, se o afiliado fizer essa venda e a venda for aprovada, você vai pagar seus 5%, o Mercado Livre vai pagar os 5% dele e o afiliado vai receber 10%, tá? Então, aqui, quando mostra, né, ganhos extras
e tem aqui os 20%, é considerando o total que o afiliado vai receber, tá? Então, é essa visão que ele tem, acho que é super chamativo para ele. Quando ele entra, ele tem acesso ali dentro da plataforma ao que a gente chama de hub de afiliado, que é justamente onde ele vai navegar e escolher o que ele quer divulgar. E o legal dessa área é que ele pode fazer alguns filtros. Então, ele pode filtrar, obviamente, por categoria, mais vendidos, mas ele também justamente pode filtrar por produtos que tenham esse valor promocional extra agregado, ou, né, por porcentagem de pagamento. Então, quem que está me pagando mais? Então, acho que isso mostra um pouco da oportunidade que vocês têm de dar visibilidade ali para o produto de vocês. E aí, eles vão gerar os links prontos para o compartilhamento nas redes ou nos grupos, e o mais importante é que vocês têm controle total de tudo isso. Então, vocês podem editar e pausar as campanhas quando vocês quiserem, e eu vou entrar mais no detalhe das campanhas, tá? Adicionar ou remover produtos, e visualizar métricas para acompanhar como que está indo, né, a performance ali da sua campanha, tá? Bom, acho que explicamos aqui no que consiste a ferramenta e qual que é a função dela. Então, aqui a gente pode entrar um pouco nas funcionalidades que a gente tem dentro da ferramenta. Começando por campanhas abertas, que a gente fala de mais alcance e escala com afiliados. O que são as campanhas abertas, tá? As campanhas abertas são as campanhas que vocês vão criar, onde vocês vão, né, agregar esse valor promocional extra nos produtos, e isso vai ficar disponível para toda a nossa rede de afiliados. Então, aquele número lá que cresce 600 e tantos por cento, isso vai ficar disponível para toda essa rede, todo esse pool de afiliados, tá? Você não escolhe, você abre para todo mundo. O que que você escolhe? Quais produtos e qual o percentual que você quer colocar. E aí, os afiliados que vão escolher, de fato, o que eles querem divulgar. Então, por isso que eu trouxe também a visão de como eles enxergam isso, para vocês terem essa noção. Acho que um ponto importante aqui, que a gente não falou, os percentuais que o Mercado Livre paga, eles teoricamente são fixos, né? São padrão ali, mas isso pode variar de acordo com a época. E aí é super importante a gente trazer esse ponto pensando em Dia das Mães, justamente por isso, porque muitas vezes o que o Mercado Livre faz? Eu quero incentivar, né, a divulgação por afiliados, por ser uma data comemorativa, uma data dupla, por exemplo. Então, eu vou oferecer mais, né, um percentual maior do que o fixo padrão para os afiliados. E aí é uma oportunidade de vocês, vendedores, também fazerem a mesma coisa. Então, o Mercado Livre está pagando mais, vou pagar também. Ou, de repente, eu vendo mais de uma categoria, sei que o Mercado Livre está pagando mais para essa, vou apostar em colocar o valor promocional extra para essa, tá? Então, tem algumas diquinhas aí, alguns truques que é legal da gente acompanhar. Bom, como criar, né, na prática, uma campanha aberta? Acho que essa é a mais fácil que a gente tem. Até aqui foi a parte mais difícil, que são os conceitos. A parte prática da ferramenta é realmente super simples. Então, como que funciona? Primeiro, vocês vão acessar a central de marketing ou no menu lateral, encontrar ali venda com afiliados, e aí vocês vão entrar, né, na área de venda com afiliados do Mercado Livre. Quando vocês entrarem, já vai aparecer uma primeira tela, que é uma tela que tem ali, né, definir o valor promocional e criar campanha. Simples e rápido. Então, basicamente, você poderia, nessa tela mesmo, já definir o percentual que você quer colocar e clicar em criar campanha. Se você quiser editar e personalizar, você pode ir, né, no botão de editar campanha para você personalizar e, por exemplo, tirar alguns produtos, fazer percentuais diferentes para cada produto. Então, basicamente, a ideia é, se você quiser, de repente, fazer um teste, nunca fiz uma campanha, quero colocar um valor baixo, e aí aqui a gente fala de no mínimo 4%, tá? Você pode entrar e já fazer 4% para todos os seus produtos. Então, essa é uma opção e é bem simples. Mas, obviamente, a gente sabe que muitas vezes esse não é o caso, a gente quer, né, trazer diferenciação ali para um produto ou para outro, então aí você consegue editar, tá bom? O que é importante, tá? Então, vamos supor que você criou uma campanha, colocou ali 4% para todos os seus produtos. Você quer mudar esse valor. Então, primeiro, coloquei 4%, tá indo super bem, eu quero aumentar para 6%. Então, quero oferecer para os afiliados 6%. O que você vai fazer? Editar, né? Tem o lapisinho ali de editar que ele está mostrando no vídeo.
no produto específico, né? Então, você pode fazer isso para cada um, e colocar um novo percentual. Pronto, a mudança já fica ativa automaticamente. Agora, se você quiser reduzir esse percentual, aí a gente tem uma outra história. Por quê? Vamos supor, né, que o afiliado tenha, aí a gente não pode falar mais de 4%, porque 4% é o mínimo, vamos supor que você tenha colocado 8%, muito generoso, o afiliado esteja ali divulgando o seu produto, pensando que ele vai receber 8% de valor promocional extra. De repente, você vê que, nossa, tá vendendo muito bem, não vou ter estoque, enfim, preciso reduzir esse percentual, tá afetando minha margem, por algum motivo você quer reduzir esse percentual. Nesse caso, não seria justo, né, com os afiliados que já divulgaram o seu produto pensando em ganhar 8, de repente, ele fazer a venda e ganhar 4. Então, para encontrar um meio do caminho aí, ser bom para todo mundo, para o vendedor e para o afiliado, o que a gente faz? Se você quiser reduzir, de fato, o percentual de um produto, você precisa desligar ele da campanha e depois você inclui ele com o valor novo, tá? E aí, o valor antigo, ele fica disponível até a meia-noite daquele dia que você fez a alteração, para justamente, né, meio que dar o tempo do afiliado eventualmente ter vendido com o percentual antigo que você tinha definido, tá? Então, acho que esse é um dos timings aí e uma das regras importantes que a gente tem para vocês saberem. Falando também, parecido, mudança de período. Então, se você quiser, você pode criar uma campanha sem data de finalização e deixar ela ativa, e aí, quando você quiser, você vai lá e derruba, não é um problema, mas, né, você também pode criar uma campanha programada. Então, justamente, estamos falando de Dia das Mães, daqui 12 dias, eu quero fazer uma campanha que seja justamente na semana que vem até o pós-Dia das Mães. Você pode definir uma data de início, uma data de término, e aí pode acontecer de você querer encerrar mais cedo ou estender, de repente está indo super bem, você viu que tem potencial ali de continuar com a campanha ligada, sem problemas, você consegue ir ali, editar o período, o único ponto é que isso só vai ser efetivado após 24 horas, tá? Então também é importante para quem quer, por exemplo, derrubar uma campanha, saber que até 24 horas depois da sua alteração isso continua valendo, e aí, após as 24 horas, a campanha, por exemplo, cairia, tá? Então, acho que esses são pontos que a gente traz para vocês saberem um pouco mais dos tempos, das janelas que a gente tem por trás do funcionamento da ferramenta, tá? Vamos entrar agora em campanhas exclusivas. Então, acho que esse foi uma das funcionalidades mais pedidas por vocês. A gente sabe que muitos usam a concorrência e já sabem como as coisas funcionam. Então, a gente quis trazer, né, a possibilidade de vocês poderem escolher os afiliados para os quais vocês querem agregar esse valor promocional extra, ou seja, né, definir ali para quem vocês realmente querem fazer esse pagamento, esse investimento, que são as pessoas que vocês entendem muitas vezes que vão divulgar melhor um produto ou uma categoria. Então, a gente trouxe campanhas exclusivas. Também foi um lançamento aí que foi disponibilizado de forma gradual. Então, basicamente, hoje, para todo mundo que tinha campanhas abertas, vai ter direito já a criar uma campanha exclusiva, tá? Se você está tendo algum problema, a gente sempre recomenda, entre em contato com a gente, reporta o seu problema para a gente poder te ajudar, mas teoricamente deveria estar definido, deveria estar habilitado para todo mundo que tem campanhas abertas. Bom, como que vai funcionar aqui? O conceito é o mesmo, então você escolhe os produtos e define um valor promocional extra para aqueles produtos, pode ser diferente entre produto, não precisa ser para todos. O mínimo continua sendo 4%, só que aqui a gente tem uma diferença que é, se o produto já estiver ligado em uma campanha aberta, eu tenho meu produto lá com um mínimo que é 4 na campanha aberta, e você quiser fazer uma campanha exclusiva com o mesmo produto, você tem que pôr mais do que está na campanha aberta. Até porque senão de exclusiva não tem nada. Então, se você está operando a 4 na aberta, vamos colocar pelo menos 5 na exclusiva, tá? E aí, a diferença aqui vai ser realmente que, depois de escolher os produtos e definir esse percentual, o incentivo vai ficar disponível apenas para os afiliados que vocês escolherem. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui essa visão, mas vocês vão poder literalmente selecionar para quem vocês querem oferecer esse incentivo extra. E aí,
os afiliados que foram convidados por vocês, porque vocês também podem enviar um convite ali quando criam a campanha, vão ser os únicos que vão ter acesso ali àquele percentual definido e vão poder divulgar os seus produtos pensando naquele valor, tá bom? Bom, como funciona na prática? Aqui a gente adiciona uma camada a mais, basicamente, do que a gente estava falando em campanhas abertas, mas o início é exatamente o mesmo, então acessa pelo mesmo lugar, venda com afiliados, campanhas exclusivas. Então, antes, né, você estava em campanhas abertas, agora você tem a parte de campanhas exclusivas. Clique em criar uma campanha e aí você vai seguir os passos. Então, você vai selecionar os produtos, editar o valor promocional e depois selecionar esses afiliados e enviar um convite personalizado para eles. Acho que aqui a gente traz um pouco disso, né, com as imagens. Então, acessou ali, né, a central de marketing e foi em venda com afiliados. Aqui a gente tem as campanhas exclusivas. E aí, aqui vai ser onde muda um pouco de campanhas abertas. Então, primeiro ele vai trazer o quadro para você selecionar os produtos. Então, você vai abrir e selecionar, né, o que você quer ali. Ele já vai te trazer uma recomendação que ele sempre traz, mas a gente sabe que às vezes você quer algum produto específico, então você também pode ir pela barra ali de pesquisa, pode filtrar por categoria. Flegou, né, para selecionar os produtos, você iria, então aqui a gente tem ao vivo acontecendo, você pode, né, fazer a pesquisa como eu comentei, clique em confirmar e você tem os seus produtos selecionados, precisou editar o percentual, mesma coisa de campanhas abertas, lapisinho de edição, e você pode mexer ali naquele valor, tá? Indo para a parte de seleção dos afiliados. Muito parecida com a parte de seleção dos produtos, basicamente a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter algumas opções, né? A gente vai mostrar ali os top afiliados. Você pode simplesmente fazer uma seleção dos principais afiliados e falar, putz, não sei por onde começar, vou para esses que são os principais. A gente traz, né, alguns dados aqui para vocês terem em vista, seguidor, etc. Então, acho que isso ajuda um pouco nessa tomada de decisão. Ou, muitas vezes, alguns já trabalham com afiliados ali próximos, ou sabem afiliados que divulgam bem a categoria. Uma coisa que a gente vem falando em todos os webinars e apresentações e eventos que a gente está. Antes da gente ter campanhas exclusivas, acho que muita gente fez campanha aberta. Então, também é um ótimo, né, guia para você saber quem vendeu bem o seu produto e, de repente, fazer uma exclusiva agora, usando, né, aquele dado da campanha aberta para justamente oferecer para esse afiliado específico. Então, aqui, selecionou os afiliados, mesma coisa, confirmar, e a gente tem a parte do convite, tá? Aqui a gente traz a dica, né, de usar o chat GPT para ajudar na mensagem, mas acho que mais importante do que o conteúdo em si é garantir que se você vai fazer alguma campanha específica, né, por exemplo, campanha de Dia das Mães, ou se você tem algum cupom para aquele afiliado, que você coloque nessa mensagem, tá? E só os afiliados que você selecionou vão receber esse convite. Então, né, acho que tentar vender ali o porquê ele deveria divulgar o seu produto e falar um pouco sobre você estar oferecendo valor promocional extra, te convidamos para divulgar. Então, acho que tem várias abordagens aí legais e né, um meio de vocês se comunicarem diretamente com os afiliados e colocar o que vocês quiserem ali. Lembrando que, né, esse espaço não é para explicar como funciona, não é, né, para pedir para ele divulgar alguma coisa específica ou falar de valor, é para a gente muito mais convidar ele, a seleção de produtos já está feita. Então, tipo, usem de forma inteligente para realmente chegar neles e soar o mais convidativo possível, tá? Seleção de período, então, é a nossa última etapa, muito parecido também com campanhas abertas. Você pode definir se você quer ser em finalização ou se você quer um período específico. Então, aqui é a mesma coisa, selecionou início e fim, você pode criar a sua campanha, né, em salvar, e você já está com a sua campanha ali no ar. Agora, acho que uma coisa que a gente começou a perceber, muita gente não sabia por onde começar e às vezes não queria deixar, né, esse incentivo da campanha exclusiva para os top 200 afiliados. Queria uma coisa um pouco mais
específica para o seu produto, para a sua loja, para a sua categoria. E aí, justamente por isso, a gente tem uma opção também da seleção dos afiliados a partir do painel de métricas, que é um pouco do que eu já falei, né? Eu já tinha uma campanha aberta, já tenho um afiliado que vendeu bem para mim e queria justamente aproveitar esse cara. Pronto, se você for no seu painel de métricas, você tem aqui já os afiliados que foram bem ali na divulgação dos seus produtos e você consegue, por ali mesmo, criar uma campanha a partir do painel de métricas, tá bom? Então, mais um jeito aí para facilitar e direcionar um pouco vocês nessa decisão. Bom, fechamos o que são campanhas abertas, né? Quando você coloca o incentivo e fica disponível para todo mundo. Falamos de campanhas exclusivas, que acho que são a grande novidade, então a gente está começando a trazer isso nos webinars agora, porque demorou um pouco para ficar disponível para um número maior de vendedores. Então, que vão ser, né, as campanhas onde vocês conseguem colocar o valor promocional extra para afiliados específicos. Vamos falar um pouquinho de métricas e resultados para vocês entenderem como vocês podem otimizar as campanhas que vocês criaram e quais KPIs vocês têm ali, né, para ler um pouco da performance. Então, ainda dentro da parte de venda com afiliados, vocês conseguem acessar a seção de métricas, tá? E aí, ali dentro, a gente vai ter algumas categorias, principalmente se você, né, tiver uma conta que tem abertas e exclusivas. Então, você vai ter o rendimento geral, métricas de campanhas, métricas de produtos e métricas de afiliados. Cada um vai trazer ali um conjunto de dados, seja sobre a campanha, seja sobre o produto, seja sobre o afiliado, e no rendimento geral você tem ali o overview da sua campanha. Então, falando um pouco mais dos detalhes que a gente tem aqui e o que é importante entender. A gente vai ter vendas, e aí acho que o que mais surgiu quando a gente lançou a ferramenta foi o seguinte: eu entrei, né, na minha ferramenta de venda com afiliados, ainda não criei nenhuma campanha, mas eu já estou vendo um valor de venda, socorro, eu vou ter que pagar alguma coisa, mas eu não criei campanha, alguém me ajuda. Bom, o que é importante aqui? Entender a diferença do KPI de venda para o de custo, tá? Venda vai ser, basicamente, tudo que foi gerado por afiliados vendendo seus produtos, independente de você ter uma campanha ativa ou não. O que isso quer dizer se você entra lá e já tem um valor e você não tinha campanha ativa? Provavelmente os afiliados estavam divulgando o seu produto organicamente. Então, independente do incentivo extra, eles já estavam divulgando o seu produto e realizando venda através do link deles. E é por isso que vai aparecer um valor em venda. Ou seja, venda vai sempre considerar o orgânico mais a venda com incentivo. Se você quiser entender o que foi gerado apenas com o seu incentivo, aí você vai justamente ver o custo, que aí é o custo que você tem que pagar para esse afiliado. Então, eu acho que essa é a maior diferença e que é super importante que vocês saibam, tá? Uma outra métrica muito legal que a gente traz aqui dentro é a métrica de cliques. Por que eu gosto dessa métrica? Porque eu acho que dá para a gente ter uma noção de como está o nosso anúncio, de como está a nossa conversão. Por exemplo, se você tem muito clique no link, né? Se o afiliado teve muito clique no link dele e você teve pouca venda, está convertendo pouco, pode ter algum problema no seu anúncio, algum problema de descrição, pode ser que seu anúncio não tenha um clipe, e aí justamente precise colocar ali um vídeo para ajudar o consumidor na decisão de compra dele. Então, é um ponto ali de alerta, se tiver muitos cliques e poucas vendas, para a revisão do anúncio. E se tiver muitos cliques e muitas vendas, maravilha, está funcionando super a divulgação daquele afiliado, tá? Então, esses são alguns insights e algumas informações sobre as métricas, mas a recomendação é que vocês entrem e realmente explorem, porque ali vai ter uma granularidade de detalhe muito maior para vocês entenderem como estão indo as campanhas de vocês. Além disso, a gente tem o relatório de vendas. O relatório de vendas, ele vai trazer o detalhe de cada transação dentro da campanha. Qual foi o valor da venda, qual foi, né, o custo daquilo, então quando você vai ter que pagar por aquela venda específica, qual produto foi vendido, qual afiliado divulgou. Então aqui a gente tem um monte de informação legal, né, que dá para vocês analisarem não só quantitativamente, mas também qualitativamente, né, entender esses afiliados que divulgam melhor, o que está funcionando melhor. Pontos importantes, somente após 60 dias. Então aqui, o que a gente precisa explicar? Acho que eu falei muito no começo sobre uma compra ser aprovada.
que isso quer dizer? Acho que para quem vende no Mercado Livre já é muito claro, mas a gente tem algumas coisas que precisam ser descartadas para uma compra ser aprovada. Uma devolução, um cancelamento, uma fraude. Então, quando o afiliado realiza a venda através do link dele, nada garante que dali 7 dias a pessoa não vai devolver, ou que logo depois de comprar ela não vai cancelar, ou que a gente tenha alguma questão de fraude, né? Então, justamente por isso, após a venda, passa uma série de análises ali para a gente realmente considerar essa venda aprovada e ela ser computada. Por quê? Porque vocês, obviamente, não têm que pagar um percentual se teve uma devolução, um cancelamento ou uma fraude. Então, a gente vai repassar para vocês apenas as vendas que foram aprovadas corretamente. E aí, por conta disso, para esse valor ser refletido corretamente para vocês, demora ali em torno de 60 dias. Então, se você entrar hoje e olhar esse valor, pode ser que ele varie até o final do mês, por exemplo, porque tem toda essa questão do fechamento, tá? Então, isso também é um ponto super importante de vocês saberem. Bom, outra pergunta campeã aqui é: como eu sei exatamente o que eu tenho que pagar? Socorro, estou desesperado, vendi muito, estourei de vender, preciso saber quanto eu gastei. Acho que é a forma mais prática que a gente tem aqui, né? A gente já tem essa informação nas métricas e no relatório de vendas, mas se você quer efetivamente, né? Chegou a hora de eu pagar, quero saber quanto é, onde fica isso, é aqui que você vai encontrar. Super importante. Até agora a gente estava falando de sessões que ficam dentro de venda com afiliados. E aqui a gente vai sair de venda com afiliados e vai para faturamento. Então, basicamente, né, menu lateral, entrou ali em faturamento, você vai ter tarifas e pagamentos. Tenho certeza que todo mundo que vende no Mercado Livre já está super familiarizado com essa tela. A diferença vai ser que a gente vai trazer uma linha nova. Então, basicamente, entrou aqui, escolhe o mês, né? Então, por exemplo, se você entrar aqui em janeiro, né? Vamos supor, a gente está em abril, você entrou em janeiro, clicou, ele vai te trazer, né? A lista, sua fatura inclui, e vai trazer uma listagem de todas as tarifas, entre elas vai ter aqui tarifa do programa de afiliados e o valor. Esse é exatamente o valor que você vai ter que pagar. Agora, esse valor que está aqui, né? Vamos supor, abril agora, entrei e olhei, mês de abril, tarifa de afiliados. Esse valor é referente ao mês de abril? Não. Esse valor provavelmente é referente a compras de 60 dias atrás, mais ou menos, justamente por todo esse processo aí de aprovação da compra que a gente falou, tá bom? Então, esse é o lugar que vocês vão encontrar quanto vocês vão ter que pagar, lembrando de novo que o valor pode, sim, variar de acordo com esse fechamento aí, aprovação das compras. Então, se você clicar, ele vai te trazer o detalhe, né, basicamente ali parecido com o que a gente tem no relatório de venda, só que sem a parte do detalhamento do afiliado, mas ele vai te trazer transação por transação que está impactando ali o seu pagamento. Então, aqui também super importante falar, para que vocês saibam, é que o Mercado Livre, ele vai fazer o pagamento para o afiliado, e aí por isso que isso entra para vocês como uma cobrança ali, como uma tarifa que vocês têm a pagar, para que vocês não precisem fazer esse pagamento diretamente para o afiliado e que o Mercado Livre possa intermediar ali esse fluxo. Bom, eu acho que aqui a gente passou pelo conceito, pelas funcionalidades que a gente tem, pincelou ali métricas e relatórios. Vamos falar especificamente de Dia das Mães, para a gente poder fechar com as dicas para vocês. Então, aqui a gente trouxe, né, a gente fez um levantamento com base nos dados que a gente tem até agora, para contar um pouco para vocês o que os afiliados mais divulgam. E aí, de novo, né, não é que, se eu não sou nenhuma dessas categorias, para mim, afiliados não faz sentido? Lógico que não. A gente sabe que tem afiliados específicos para muitas categorias e também tem afiliados que divulgam de tudo. Então, aqui é muito mais sobre você definir um valor promocional no patamar correto e escolher os produtos da sua loja que mais vendem. E esse acho que é um grande aqui destaque que a gente dá, que é tenta focar nos que mais vendem, porque provavelmente, se você quiser empurrar um produto que não vende, começando aqui com afiliados, isso não vai fazer tanto sentido para o afiliado, porque o afiliado, ele também quer, no fim, ganhar, né? Então, ele quer divulgar justamente o que vende.
tá? Então, a gente traz as principais categorias, mas isso não significa que as outras não funcionem. A gente vê, como a gente já comentou, que tem esse fit maior com moda, com beleza, acho que por serem, né, categorias que eles conseguem mostrar usando, que eles conseguem recomendar e trazer essa confiança, mesmo sem a pessoa necessariamente ver um vídeo ou ver ao vivo o produto que ela está comprando. Brinquedos e bebês, né? Também acho que tem aqui esse fit grande com a categoria. Casa e decoração, que a gente já comentou. Esportes e saúde. Então, além das categorias, a gente traz também alguns dos produtos mais divulgados. Então, são nesses produtos que vocês deveriam realmente apostar. Então, falando de moda, a gente traz camisetas, calçados, calças e bermudas. Então, acho que calçados, por exemplo, o Dia das Mães tem um super, né, fit ali. Beauty, então a gente traz perfumes, skincare e cremes capilares. Bom, acho que não é nem as mães que gostariam de ganhar, né? Qualquer um gostaria de ganhar algum desses. Brinquedos, a gente traz brinquedos, jogos e kits para bebês, casa e decoração, utensílios de cozinha e roupas de cama. Esportes, roupa fitness, suplemento e squeezes. E saúde, suplementos, vitaminas e shakers. E aí, aqui na lateral, a gente também conseguiu puxar para vocês quais valores percentuais extras funcionaram bem quando aplicados em campanhas de venda com afiliados. Ou seja, né, quais valores vocês deveriam oferecer ali se vocês vendem cada uma dessas categorias. Óbvio que não está proibido oferecer menos e que se oferecer mais é maravilhoso. Mas a gente entende que, por exemplo, menos do que isso provavelmente não funcionaria tão bem. Tá? Então, tentar trabalhar dentro desses intervalos aqui de percentual para ter uma campanha mais efetiva, tá bom? Bom, por que que essas verticais ganham? Como a gente comentou, toda vertical, né, toda categoria tem potencial com afiliados, mas essas realmente têm um link ali com o Dia das Mães, porque tem essa maior intenção de presenteáveis nessas categorias. Mas, de novo, tudo é sobre os produtos certos. Falando de moda, a gente vê que roupas, acessórios e bolsas, então, né, além dos calçados que a gente trouxe em cima, que já vendem bem, pensando especificamente em Dia das Mães e nessa data, né, de presentear a sua mãe, a gente vê que esses são as subcategorias ali mais escolhidas. Para beleza, perfumes e kits de cuidado. Então, perfume a gente sabe que sempre vai super bem, mas um kit ali, acho que tem muitas marcas que trabalham, muitos vendedores que trabalham com kit, funciona super bem, é super presenteável. Casa decoração. Decoração, itens de decoração vão super bem, acho que tem esse apelo emocional para as mães. Brinquedos, aí aqui a gente está falando, né, de um presenteável que não é exatamente para mãe, mas que toda mãe ama ganhar, que é a parte de enxoval e kits para bebê. Então, né, com um ticket mais alto, vocês conseguem explorar ali um ticket mais alto, ou seja, ter um retorno maior, e é uma categoria também bem presenteável. Esportes, acho que super em alta essa categoria, então roupa fitness, acho que muitas vezes, né, a gente tem que pensar que as mães não param para comprar coisas para elas, muitas vezes compram só para os filhos, e, né, acho que vem muito forte esse movimento de incentivar o autocuidado, incentivar o esporte, então a parte fitness entra super bem aqui, e saúde, que também complementa aqui, acho que faz super sentido, e também passa essa ideia de cuidar de quem cuida de você. Então, esse foi um pouco dos insights que a gente teve pensando em Dia das Mães. Sempre pensar em presenteáveis. Então, é isso. Se você, putz, eu não vendo nada disso, mas eu tenho algum kit dentro da minha loja, legal, alguma embalagem diferente. Então, pensar nessa linha. Mas a gente sabe que, gente, tudo que vende no Mercado Livre tem alguém que quer. Então, assim, só aqui eu vejo, acho que uns 10 carrinhos do Meli por dia. Então, apostem nos produtos certos, nos que mais vendem, que vai dar tudo certo. Bom, agora, né, para fechar, a gente está no dia 28, a gente tem, como eu já comentei, uma janela de 12 dias. Qual que é a nossa recomendação? Configurem hoje, se possível, o quanto antes a campanha, seja aberta, seja exclusiva, justamente para ela ficar no ar tempo suficiente para os afiliados poderem divulgar, tá? Por quê? O que a gente tem que entender? A ideia é que
No dia 29 ao dia 7, então nesse período agora que vai anteceder o Dia das Mães, as pessoas já estão procurando presente, né? Não é no Dia das Mães que a pessoa vai comprar. Alguns sim. Eu, por exemplo, estou atrasada. Mas provavelmente as pessoas estão se planejando agora, e é agora que elas vão comprar, e é por isso que vocês têm que ativar nesse pré-Dia das Mães, né? Para os afiliados poderem divulgar justamente os produtos de vocês nessa data. No dia 8, a gente prevê ali, 8 e 9, o pico de compras, porque a gente sabe que tem muita gente que deixa para a última hora. E falando de Mercado Livre, a gente tem um e-commerce que entrega ali em minutos. Então, acho que muita gente vai recorrer a essa saída e é mais uma oportunidade para vocês que vendem no Mercado Livre. E no dia 10, né, você vai ter vendido ou vai ainda ter alguma venda. E o mais importante, você só vai pagar pelo que você converter. Então, acho que esse é um mapa ideal, né? Realmente, acho que a mensagem é: tentem configurar o quanto antes, até porque se vocês quiserem fazer alterações também, vocês têm tempo hábil para fazer e ainda conseguir converter antes do Dia das Mães. Para a gente fechar, eu quero passar rapidamente sobre os grandes benefícios que a gente apresentou aqui hoje com a ferramenta. Então, acho que o primeiro, né, que a gente sempre fala e que é o objetivo de todo mundo, aumentar as vendas. Então, ter realmente os afiliados e os criadores divulgando os produtos significa mais oportunidades de venda. Mais visita, mais venda. A gente sabe que tráfego gera conversão, então não tem segredo. O meu preferido, que é a possibilidade de alcançar novas audiências. E aqui é importante a gente entender, né? O afiliado, ele geralmente já tem um público definido, ele já tem uma rede que confia nele. E não necessariamente é um público que compraria já o seu produto. Então, você ter um afiliado divulgando o seu produto faz com que ele alcance novas audiências, né? Então, que o seu produto, a sua marca, a sua loja chegue em pessoas que talvez ela não chegaria com a pessoa buscando organicamente. Eu mesma, como falei, estou nos grupos do WhatsApp, vira e mexe, compro uma coisa que eu não precisava. Então, acho que é um pouco por aí, e é o meu benefício preferido. Mas, para fechar, e acho que não menos importante, a gente tem também a parte de pagar só pelo que vender. Então, esse é um investimento muito certo. Eu acho que hoje, quando a gente tem redes sociais muito em alta, muita coisa, né, para a gente dividir ali o dinheiro, esse é um investimento muito controlado, porque você realmente só vai pagar quando você converter. Então, hoje você não tem um investimento mais seguro, né, atrelado 100% à conversão do que esse. Então, por isso que a gente acredita que vocês devem realmente apostar na ferramenta e, como eu comentei, surfar essa onda dos afiliados. Acho que é isso, encerramos. Boa, Má. E aí aqui agora a gente entra nas perguntas e até muito obrigada, Mari. Você trouxe aqui várias coisas super importantes, até reforçando, pessoal, o que a Mari falou, né? Tem pessoas que acabam comprando em cima da hora e tudo mais. Para você que tem envios flex, essa também é uma ótima oportunidade para você casar afiliados com os envios flex, porque assim você também, aquelas pessoas que são esquecidinhas, ainda não compraram, é uma ótima oportunidade, porque assim você entrega cada vez mais rápido ali para o seu comprador e ele até acaba se tornando fiel a você, né? Por trazer essa recorrência. E antes da gente ir aqui para as dúvidas, esse QR Code, pessoal, representa nosso NPS. E aí, por que a gente sempre pede para vocês, né, para escanear ou acessar o link que eu acabei de enviar aqui no chat? A gente sempre pede para vocês comentarem o que vocês acharam da apresentação, se vocês gostaram, se vocês utilizam a ferramenta, se tem melhorias, o que vocês indicam, deem um feedback para a gente, porque tudo isso a gente traz para dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, eu sempre trago isso como um exemplo, mas a gente já teve tantos outros, e principalmente até aqui um do time da Mari. Vocês pediam muito para a gente trazer aqui liberado clips, não só para o moderador da conta, né, mas para todos os colaboradores. E hoje já é disponível. E vocês também já trouxeram muito isso em NPS para a gente de webinars. Então, tragam para a gente, respondam, é super importante. A gente traz aqui para dentro de casa, tá? E assim a gente também consegue trazer a Mari de novo, porque olha quanta novidade ela trouxe aqui do último webinar de afiliados que a gente teve para agora. Então, imagina da próxima vez que a gente trouxe ela. Então, a gente vai ter mais coisa ainda. Mas muito obrigada, Má. E aqui de dúvidas, a primeira que a gente teve, que eu acabei até respondendo no chat, esse webinar ele vai ficar gravado, pessoal. Foi o primeiro link que eu disponibilizei para vocês. Então, até quinta-feira a gente vai estar ali com ele na íntegra para vocês reassistirem. Tem bastante coisa legal. Olhem bem ali o painel. A Má deu um super aulão mostrando como que vocês conseguem acompanhar todas as métricas, como que consegue fazer esse contato ali com um afiliado, que antes isso daí não era uma coisa tão possível, não era uma ferramenta tão divulgada, e cada vez está muito maior, né, Mari?
Exatamente, gente. Boa. Mas a primeira pergunta aqui é do Rafael Melo. Como eu faço para encontrar os perfis desses afiliados e mandar produtos para eles? Eu tenho kit de pijama mãe e filha, como produtos no Full. Posso enviar as amostras para o Dia das Mães? Oi, Rafa, então. Hoje a gente ainda não tem uma função dentro do Mercado Livre que permita você enviar amostras, tá? Então, se você quiser de alguma forma fazer algum envio de amostra, você teria que fazer isso por conta. O que a ferramenta vai te permitir hoje é identificar quais são os afiliados que divulgaram bem já o seu produto, né? Então, essa seria uma possibilidade. Porém, com campanhas exclusivas, você consegue, né, muito mais fácil combinar. Então, se você quiser um afiliado específico divulgando seu produto, quiser fazer esse envio numa forma paralela e garantir que é ele que vai receber o incentivo depois, você consegue fazer isso com uma campanha exclusiva, tá? E adorei a ideia do pijama, achei muito boa. Boa. E aí, até, pessoal, reforçando só um ponto, a Mar trouxe aqui para vocês entrarem em contato com o afiliado, né, para vocês usarem ali o chat. Hoje a gente também tem disponível o assistente na conta de vocês. Então, vocês podem pedir para o assistente ali analisarem como que foi a venda com esse afiliado e já fazer essa mensagem personalizada. Então, ele já ajuda bastante. E o assistente também ajuda a avaliar não somente isso, mas como que estão as métricas de vocês, anúncios e afins, tá? Então, é uma ferramenta aí super bacana, sempre vai estar localizada no canto direito superior da tela de vocês ou como um menu flutuante no canto direito inferior. Mari, a próxima que a gente tem é do Glauber. Qual é a porcentagem medida geralmente paga para o afiliado? A porcentagem, desculpa, acho que eu não entendi. Deixa eu ver aqui. A porcentagem média que é paga para o afiliado. Isso depende muito. Assim, falando de Mercado Livre, a gente tem as fixas, a gente pode compartilhar com vocês depois. A gente vai falar, por exemplo, também é um gap muito grande. Tecnologia, a gente vai falar de 5%, porque são produtos com um ticket muito mais alto. Moda, a gente vai falar de 16%, porque a gente entende que tem produtos com um ticket mais baixo. Agora, falando do valor que o seller paga, isso vai depender muito da categoria também e do que a gente vê que performa bem, da data. Então, é muito variável. Eu acho que realmente, se a ideia aqui é descobrir qual percentual funciona melhor, é realmente analisar ali o relatório de vendas, o que vendeu mais, e entender também se teve alguma influência de uma data dupla, de um Dia das Mães, porque é o que a gente fala, né? Ai, eu vou olhar, meu produto vendeu muito bem tal dia. Ah, era o 5/5. Provavelmente o Meli também estava fazendo uma campanha, então tem uma somatória de fatores, ter cuidado ali para analisar e saber, né, excluir, isolar o que realmente foi que elevou a sua venda. Boa. E aí, pessoal, até reforço, né? Nós temos mais de 100 pessoas aqui conosco e nós só tivemos 2 respostas aqui de NPS. Então, eu peço para vocês responderem, escanear o QR Code aqui ou acessar através do link, tá? É super importante para a gente. São 6 perguntas super rapidinhas, elas demoram ali menos de um minutinho e a gente sempre traz para dentro de casa essa percepção de vocês, tá? Eu vou enviar aqui o link novamente para vocês no chat. A próxima pergunta que a gente tem aqui é a da Juliana. Consigo colocar colaborador sem ter o perfil de administrador para gerir essas páginas de afiliados? Se sim, qual a permissão eu devo colocar? Essa é uma notícia, um spoiler quentíssimo que a gente ainda está divulgando aos poucos. Mas sim, também, assim como campanhas exclusivas, foi uma coisa que pediram muito para a gente, e a gente finalmente conseguiu habilitar ali a permissão para colaboradores. Acho que em breve todo mundo vai receber um passo a passo, tá? Mas eu consigo, acho que dar um preview aqui de como fazer, que seria dentro de configurações, ir em colaboradores, eu não sei quem já usa Clips, é mais ou menos o mesmo caminho, e criar função afiliados. Então, é basicamente essa sequência ali, quando você abrir a parte de gestão de colaboradores, vai ter um lugar ali que chama uma seção nova, ele está até com um azul grande escrito novo, vai ter afiliados, vai ter gerenciar venda com afiliados, se você quiser dar essa liberação, e ver métricas e relatório de vendas. Então, você pode fazer um ou outro, tá? Se você quiser só que a pessoa faça gestão e não tem acesso ao relatório, você pode. E se você quer só que a pessoa veja o relatório e não faça a gestão das campanhas, você também pode. Então, essa é uma super novidade aí que a gente tá
divulgando aos poucos, mas já deve estar habilitado e funcionando. Se vocês também repararem qualquer problema com relação a isso, por favor, reportem para a gente. Olha, gente, tá vendo? Spoiler quentinho. Então, imagina a próxima vez que a gente conseguir trazer a Mari aqui para falar mais coisa. Então, por isso, pessoal, eu peço para vocês responderem também o nosso NPS, tá? Porque sem a gente aqui colocar o que vocês estão achando, o que trazem de melhoria, a gente não consegue um espaço na agenda da Mari. Olha que é concorrida, viu? Mari, a próxima que a gente tem é em anônimo. Consultei a parte de venda com afiliados e identifiquei diversos nomes que não fazem muito sentido terem vendido. O afiliado somente recebe a comissão se ele divulgar o link do produto direto ou ele recebe por todo o carrinho de compra. Muito boa essa. Então, como que vai funcionar? Quando a gente fala de afiliados no geral, pensando em Mercado Livre, tem toda uma questão de venda direta e indireta. Agora, quando a gente fala do que está sendo pago pelo vendedor, não tem venda indireta, mas o que pode acontecer? Ah, você, né, colocou o valor promocional ali, vamos supor, num vestido, o afiliado divulgou o vestido, a pessoa, o usuário entrou, colocou o vestido no carrinho, mas colocou mais alguma coisa no da sua loja no carrinho e fechou essa compra. Se esse outro produto também tem valor promocional extra, por mais que o afiliado não tenha divulgado aquela peça especificamente, então uma camiseta, se ele comprou o vestido e a camiseta e entrou pelo vestido, você paga pelo vestido e pela camiseta, porque você está fazendo a venda dos dois, querendo ou não, o afiliado o usuário chegou até ali por conta do afiliado. Então, sim, isso pode acontecer, de você ter que pagar pelo carrinho todo, mas, obviamente, se os produtos forem seus e estiverem com valor promocional extra incluído, tá? Você não paga por venda de produtos de outro vendedor, ou se for um produto que você não incluiu o valor promocional extra. Boa, Má, obrigada. A próxima que a gente tem é da Júlia. Vai ter alguma área para prospectar novos afiliados? Será? Por Mais um enquanto spoiler. não temos esse final. Quem ficou até o final tem os melhores spoilers, viu, gente? Mas quem responde o QR Code vai ter mais spoilers futuros. Então, por favor, ajudem, respondam, que eu tô aqui contando, entregando todos os segredos do Mercado Livre. Espero que eu volte depois. Mas então, gente, a gente ainda não tem, tá? Está nos planos, mas a gente ainda não tem nada desenvolvido. A ideia é sim que a gente possa criar alguma coisa para que vocês consigam, né, se aproximar cada vez mais desses afiliados e conversar melhor com eles. Acho que uma dica que eu posso dar, um pequeniníssimo spoiler, é quem puder estar no Mercado Livre Experience esse ano, acho que a gente vai ter alguma coisa bem legal nesse sentido também, tá? Então, acho que é uma oportunidade interessante. Boa. E aí, até, pessoal, reforçando, fiquem de olho que tem muita novidade do Mercado Livre Experience. Já começou a ser divulgado algumas coisas, principalmente nas nossas redes sociais, que é essas que estão expostas aqui para vocês, tá? Então, sempre somos vendedores Mercado Livre. Tem bastante coisa legal lá e sempre eu e a Mari também estamos presentes. Além de outros colaboradores do Mercado Livre, sempre para ajudá-los a tirar dúvida, trazer novidades e afins. Mari, a gente tem mais duas perguntinhas. Uma em anônimo, que é: existe algum risco de eu ter dentro da minha empresa um funcionário que tem uma conta de afiliado por conta própria divulgando produtos variados? Assim, existe. Aí é o que a gente diz, né? Que nem o próprio Mercado Livre diz para nós não sermos afiliados, obviamente, do nosso lado, a gente tem como fazer o tracking do e-mail. Do seu lado, acho que é muito mais uma questão de você talvez ter isso de forma contratual com os funcionários para garantir, mas a gente não consegue, do lado do Mercado Livre, como não tem um arroba específico, um domínio específico no e-mail, fazer uma varredura por aqui. Agora, a parte de fraudes, né, de checagem de fraudes, ela pega muitas vezes casos assim. Então, obviamente, a gente não consegue estabelecer a relação de quem é um funcionário da sua empresa, a menos que ele esteja usando o e-mail da empresa, e afiliado ao mesmo tempo. Então, acho que, né, nesse caso, infelizmente, é muito mais uma coisa que vocês vão ter que observar internamente. Sim, é um acordo entre vocês, né? Onde vocês podem gestionar falando da premissa de como vocês trabalham e tudo mais. Mas até como a Mari disse, infelizmente a gente não consegue passar
visibilidade para vocês, até também por conta de proteção de informação, que aí seria exibição de dados de terceiros, né? E aí a última, que é da Hilda Store. Agora vi que a minha conta está com a campanha aberta, porém os produtos que não estão mais ativos, os produtos não estão mais ativos. Será viável encerrar essa campanha e criar uma outra e só mudar os produtos? Sim, você pode criar várias campanhas ao mesmo tempo, tá? Isso também é outra coisa, então não tem problema. Acho que o único ponto aqui é, se você tem uma aberta e quer criar uma exclusiva, aquilo que a gente trouxe do percentual, né? Sempre trabalhar com um percentual acima do que está na aberta, na exclusiva. Mas se você quer só encerrar essa, você pode encerrar ela e criar uma do zero, que vai dar tudo certo normalmente, tá bom? Boa, mas encerramos aqui com as dúvidas. Pessoal, mais uma vez, agradeço a todos que estão presentes. Quem não respondeu o NPS, peço para responder aqui para nós. Esse evento ele vai estar gravado e disponível nesse link que eu enviei aqui também no chatzinho. Então, vocês conseguem reassistir, verificar todas as telas. Desejo a vocês uma boa semana, boas vendas. E Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Espero te ver em breve com mais novidades aqui, principalmente sobre afiliados e até clipes mesmo, como você trouxe. Eu que agradeço, gente. Boa semana para todo mundo e respondam, por favor, a pesquisa e ativem várias campanhas de afiliados. Espero que vocês vendam bastante no Dia das Mães. Boa. Esperamos na próxima vez encontrá-los e que vocês deem feedback para a gente de vendas nesse período usando afiliados, viu? Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.